Há uma ilha no México onde mais de 1000 bonecas mutiladas ficam penduradas em árvores há décadas. Cabeças decepadas, corpos sem braços, olhos de vidro olhando para você de todos os lados. E o homem que colocou cada uma delas lá disse que as bonecas se movem sozinhas à noite. Isso não é lenda urbana. Isso é um lugar real, com coordenadas no mapa, que você pode visitar agora mesmo. E a história por trás dessa ilha é muito mais sombria do que qualquer guia turístico vai te contar. O lugar se chama Isla de las Munecas. Fica nos canais de Xochimilco, na cidade do México. Não é uma atração turística inventada. Durante décadas, ela existiu em silêncio, conhecida só pelos moradores locais. O mundo só ficou sabendo porque um documentarista entrou naquele canal em 2008 e gravou o que viu. E o que ele viu deixou todo mundo sem resposta. O responsável por tudo aquilo era um homem chamado Julián Santana Barrera. Ele era ermitão, vivia sozinho naquela ilha desde os anos 60, sem eletricidade, sem vizinhos, sem contato com o mundo exterior. E por mais de 50 anos, ele fez uma única coisa: coletar bonecas jogadas fora e pendurar cada uma delas nas árvores da ilha. Por quê? Ele dizia que estava protegendo a ilha. Mas protegendo de quê? Aqui é onde a história começa a ficar pesada. Segundo o próprio Julián, quando ele chegou à ilha pela primeira vez, encontrou o corpo de uma menina afogada no canal. Ele não conhecia a menina. Não sabia quem era. E segundo ele, logo depois encontrou uma boneca flutuando na mesma água onde o corpo estava. Ele pendurou aquela boneca em uma árvore. Como homenagem, como proteção, como uma forma de dar paz ao espírito daquela criança. Mas o espírito, ele dizia, nunca foi embora. Julián passou a afirmar que ouvia vozes à noite, que a menina falava com ele, que ela pedia mais bonecas. E ele obedecia. Toda boneca que ele encontrava no lixo, nos canais, nas estradas, ele trazia para a ilha e pendurava. Sem cabeça, sem braços, com o rosto queimado, com os olhos arranhados, não importava. Cada uma tinha um lugar. 50 anos fazendo isso. Mais de 1000 bonecas espalhadas por cada centímetro daquela ilha. Visitantes que foram até lá relatam a mesma sensação. Uma inquietação que não conseguem explicar. A impressão de que os olhos das bonecas te seguem. Que quando o vento bate, os braços se mexem de um jeito que não parece natural. Um turista italiano gravou um vídeo em 2010 onde uma boneca parece virar a cabeça sozinha enquanto a câmera está parada. O vídeo existe. Você pode achar hoje mesmo. Se isso te surpreendeu, se inscreve aqui no canal. A gente cobre exatamente esse tipo de história que a mídia principal ignora ou descarta como folclore. Mas agora vem a parte que a maioria das reportagens não conta. Julián Santana Barrera morreu em 2011. Afogado, no mesmo ponto do canal onde ele dizia ter encontrado o corpo da menina décadas antes. Seu sobrinho, que estava com ele naquele dia, disse que Julián parecia estranho horas antes de morrer. Agitado, dizendo que as bonecas estavam chamando ele. Que a menina queria que ele fosse. O sobrinho saiu para pescar. Quando voltou, Julián estava morto na água. A polícia mexicana registrou como afogamento acidental. Sem sinais de violência. Sem suspeitos. Caso encerrado em dias. Mas tem um detalhe que nenhuma reportagem oficial explica. Julián sabia nadar muito bem. Tinha vivido naquele canal a vida inteira. A água naquele ponto era rasa. E ele tinha 72 anos, mas era saudável, sem problemas de saúde conhecidos. Como um homem que viveu mais de 50 anos naquele mesmo canal, no mesmo ponto, morre afogado em água rasa. A família nunca pediu investigação. A ilha foi mantida exatamente como ele deixou. Até hoje, ninguém removeu uma única boneca. E aqui está o que realmente fica na cabeça quando você estuda esse caso. Julián nunca ganhou dinheiro com a ilha. Nunca tentou transformar isso em atração turística. Nunca pediu reconhecimento. Ele vivia da terra, pescava, plantava, e dedicava o tempo livre às bonecas. 50 anos de obsessão sem nenhum benefício pessoal.
Esse tipo de dedicação irracional, sem recompensa, não acontece por acaso. Ou a pessoa é completamente tomada por algum trauma ou crença profunda, ou tem contato com algo que nós não conseguimos entender. Não estou dizendo que fantasmas existem. Estou dizendo que o comportamento de Julian não tem uma explicação simples. E que a morte dele, no mesmo lugar, da mesma forma que a menina que ele passou a vida inteira tentando honrar, é uma coincidência que incomoda demais para ser ignorada. A Isla de Las Munecas ainda está lá. Você pode contratar um barco em Xochimilco hoje, pagar menos de R$ 50 e entrar naquele canal. Os guias locais dizem que à noite as visitas são proibidas. Não por lei, por escolha. Eles simplesmente se recusam a ir. O que exatamente acontece naquela ilha depois que o sol se põe, ninguém que mora perto dali vai colocar em câmera. E isso, talvez, diga mais do que qualquer documentário. Essa história existe há décadas. O mundo só ficou sabendo porque alguém resolveu entrar naquele canal com uma câmera. Quantas outras ilhas, quantas outras histórias como essa, existem em lugares onde ninguém aponta a câmera ainda? Se você quer continuar descobrindo esse tipo de coisa, se inscreve agora. Deixa o like se a história da morte de Julian te deixou com alguma dúvida. E comenta aqui embaixo, você entraria nessa ilha à noite?